Então vamos lá. Hoje a gente veio falar da Auren, né? A Auren Energia, que é uma empresa de energia elétrica. É uma empresa que ela tá voltada mais para a produção de energia elétrica, né? Para pegar da ESG. Ela tem a produção de energia elétrica através deu branco agora. De hidrelétricas e energia eólica também, tá? Então eu trouxe alguns pontos pra gente analisar. Como sempre, todas as minhas análises eu começo aqui analisando ela naquele sitezinho que eu sempre falo pra vocês, que é o Oceans 14, tá? Em que aqui a gente vai falar um pouquinho dos indicadores fundamentalistas da empresa, tá? Então aqui a gente tem que a Auren 3, ela é uma empresa de utilidade pública de energia elétrica. Ela tá listada dentro do novo mercado, o que significa que ela tem as melhores práticas de gestão do mercado, né? E ela fez o IPO dela em 2022. Na verdade, essa empresa, ela veio da junção dos ativos de duas outras empresas, que é a Votorantim, que comprou a CESP, e a CPP Energia. Então, a junção dessas duas empresas, da parte energética dessas duas empresas, deu origem à Auren 3, tá? Ela tem um valor de mercado aí de 14 bilhões, e aqui a gente vai ver que tem os resultados passados dela, só que os resultados passados dela acabam não sendo muito fidedignos, porque como ela se reformulou em 2022, ela passa a contar realmente o que é a empresa de 2022 pra cá, tá? Então a gente tem muito pouco tempo para avaliar a empresa, então por isso eu digo que essa empresa é uma empresa que ela tem que pertencer àquele 1% no máximo do seu portfólio, que ela é uma empresa muito nova, então a gente não sabe como que ela vai performar no futuro, como que os gestores vão conseguir desenvolver a empresa, né? Futuramente a gente não tem um histórico grande dela pra gente prever como é que são as movimentações da empresa, tá? Então assim, ela teve um aumento aí de patrimônio líquido em relação a 2022 para esse ano agora. Só que a gente vai ver que ela teve alguns não recorrentes que entraram aí nesse balanço patrimonial dela, tá? Então você vê aqui que os custos se mantiveram em linha do ano passado, o resultado bruto teve um leve aumento, mas meio que se manteve em linha também. Ela manteve a margem bruta em 21%, de despesa operacional ela teve um leve aumento, o que é normal considerando quando você tem um aumento de custo ou um aumento de despesa, né? Receita operacional, consequentemente, ela também teve um aumento. E a margem operacional teve um pequeno aumento de 20 para 28%. Resultado financeiro também houve um leve aumento de mais ou menos 300 milhões. A contribuição, que é imposto de renda e contribuição e CLSS, também teve um aumento por conta da melhora das receitas da empresa. Isso é extremamente comum. O lucro líquido dela teve um salto bem grande ali, quase que dobrou, né? O lucro líquido quase que dobrou e a margem líquida dela também conseguiu ainda ganhar mais 4 pontinhos percentuais. Aqui a gente vê um gráfico de receita versus lucro, né? Que a gente observa que a receita dela vai subindo, tá? E o lucro dela vem acompanhando também com o passar dos anos. E houve do ano passado para esse ano um aumento muito grande. Então, assim, o que a gente espera ver nos próximos anos é que essa receita e esse lucro continuem aumentando aqui, porque é o natural de você aumentar a receita, você aumentar o lucro e, consequentemente, você aumentar a receita também, tá? Aí aqui a margem bruta e operacional, como eu falei, como ela busca o histórico da CESP, não dá pra gente ter muita ideia nos anos anteriores, mas a gente tem que se fixar exatamente aqui a partir de 2022. Você vê aí que ela tá em linha com a margem bruta, líquida e operacional, né, com o ano passado, teve um leve aumento também. E aqui a gente vê os indicadores fundamentalistas da empresa. Então a gente vê que o lucro por ação ele teve um aumento, a gente vê que o preço sobre lucro, consequentemente, está mais baixo do que estava ano passado. Lembrando que o IPO dela foi no ano passado, o valor patrimonial por ação dela hoje está em torno de R$ 14,78, antes era de 15,25, e a gente vai explicar o porquê nessa apresentação. O P sobre VP dela atualmente está um pouquinho mais baixo, está em 0,95. O P sobre EBIT, que é quantas vezes ela precisa gerar aquela receita operacional para que ela possa chegar ao preço dela, né? Quantas vezes por ação aquela receita operacional precisa ser gerada para que você possa receber o seu preço. Então aqui é 8,70, e se você tirar a depreciação e a amortização, vai para 6 vezes e 41, né? Então ela tem que, durante 6 vezes e 41, multiplicar o EBITDA dela para poder ela valer esse preço que ela está sendo negociada hoje, tá? O preço sobre o ativo 0,43, um EBITDA de 2.202.000, a margem EBITDA de 37%. Aqui eu sempre esqueço esse indicador aqui, como é o nome dele?
Preço da ação dividida por receita líquida. Então, é preço sobre receita líquida, que é porque fica como sales ratio. Ele está aqui em 2,40, então ela precisaria gerar 2 vezes e 40 essa receita líquida para ela poder estar realmente chegando, tá cobrindo o preço que ela está sendo negociada hoje. Um ROI de 20%, que é considerado um ROI bem bacana, né? ROI a partir de 20% é um ROI considerado legal. Um ROA de 9%, um ROIC de 6%, e o valor da empresa, que é o Enterprise Value, sobre o EBIT. Então, quantas vezes aquele EBIT precisaria, quantas vezes a empresa precisaria gerar aquele EBIT para poder pagar o Enterprise Value, que seria 6,61 vezes. Ela pagou de dividend yield agora nesse ano 10,63%. Ela pagou em torno de 48% do payout, então, ou seja, ela pagou 48% do que ela apurou de lucro líquido. Ela tem um beta de 0,26, que isso significa que se o Ibovespa subir 1 ponto para cima, ela sobe 0,26. Se o Ibovespa cair R$1 para baixo, ela cai apenas 0,26. Então, o beta é o nível de correlação dela com o índice Ibovespa, tá? E ela teve uma valorização aí no último ano de 8%, tem uma negociação ali na casa dos 8 milhões e um volume diário de 51 ali. Tá? A gente aqui tem outras métricas, que aqui já é o balanço patrimonial da empresa, né? A gente olhando, comparando 2022 para 2023, a gente vai ver que o patrimônio líquido dela deu uma reduzida, mas a gente vai entender o porquê. Ela ganhou um processo contra a União, então com isso, o direito que ela tinha a receber passou a incorporar dentro do caixa dela, né? Então aí sai, na verdade, do patrimônio líquido e entra no caixa, e aí com isso ela conseguiu inclusive pagar algumas dívidas que ela estava e fazer uma desalavancagem bem bacana, tá? A gente vê aqui tanto que o caixa dela praticamente dobrou do ano passado para esse, justamente por conta desse processo que ela ganhou contra a União, que eu vou explicar para vocês um pouquinho depois, tá? A dívida bruta dela tá em 6.727.000, a dívida líquida em 442 milhões. A gente vê aqui que houve uma redução muito grande, que ela pegou e pagou essa dívida de curto prazo dela com esse valor que ela recebeu. Uma parte do que ela recebeu, ela pagou em dividendos para os acionistas, e outra parte ela quitou as dívidas que ela estava realmente muito alavancada, tá? Dívida líquida sobre EBITDA agora tá com um percentual de 0,20, né? Então, assim, ela estava com 1,34, que é um percentual de alavancagem já considerável, e agora ela tá com um percentual bem baixo de alavancagem de 20%. Esses dois aqui também é outro que eu sempre esqueço. Tá, o endividamento financeiro, né, que é em relação ao patrimônio líquido, e o endividamento com relação às dívidas de curto prazo, aí que tá de 14%, tá? Aí aqui a gente tem um gráficozinho que vai mostrando o patrimônio líquido, a dívida bruta e a dívida líquida. Então a gente vê aqui que a dívida bruta deu uma aumentada, mas em compensação a dívida líquida, que é a dívida de curto prazo, ela deu uma queda consubstancial aqui no segundo trimestre de 2023, tá? Aí a gente vai olhar aqui o fluxo de caixa, como ele mudou, né, de 2022 para 2023. O fluxo de caixa de investimento, ela reduziu um pouco os investimentos, embora ela esteja com um projeto aí em construção. Então, ela está adquirindo novos empréstimos para conseguir tocar esse projeto dela. O fluxo de caixa de financiamento, que ele estava positivo, ele se tornou negativo, né? Então, isso aqui é o fluxo de caixa de dívidas que a empresa tem, tá? O fluxo de caixa total, que seria tudo isso aqui diminuído, né? O fluxo de caixa livre, que é o que a empresa efetivamente tem no caixa da empresa, tá? O fluxo de caixa de investimento sobre o lucro líquido. O quanto do lucro líquido ela investe, ela faz em investimento. Então, 31% do lucro líquido ela transforma em investimento. O CAPEX. O CAPEX é justamente o indicador o valor, né? Ou o indicador de quanto que a empresa reinveste nos seus ativos. Então, ela tem um CAPEX aqui de 1.457. Isso é um bom sinal, que significa que ela está investindo dentro dos ativos dela, né? E como eu até falei lá no grupo um pouquinho mais cedo, que esse pensamento de dividendo, uma empresa que paga muito dividendo, ela não consegue reinvestir, consequentemente, ela não consegue diversificar as receitas, não consegue expandir, não consegue gerar cada vez mais valor, né? E o CAPEX sobre o fluxo de caixa operacional dela é de 31%, em linha aqui com o fluxo de caixa com o lucro líquido, tá? Então, a gente novamente aqui fica dentro de 2022 e 2023, então a gente vê que ela estava com um fluxo de caixa negativo ano passado, e com esse recebimento aí desse processo, eu vou explicar depois o que ela fez, ela ficou com um fluxo de caixa positivo, o que é muito positivo, tendo em vista que, novamente, ela pode vir a participar. Ela inclusive, fala dentro do resultado dela que uma das áreas em que ela está de olho é nos leilões de transmissão que estão aí vindouros. Eu acredito que ela também esteja pensando desse caixa todo para que ela possa participar desses leilões, né? Porque
os próximos leilões serão leilões mais exigentes, que a concorrência vai estar um pouco mais difícil, né, mais complicada, e ela pretende participar, então ela tem que estar preparada para isso, beleza? Aí aqui é a gente dissecando, né, o balanço patrimonial, mas aqui esses indicadores do balanço patrimonial eu olho muito quando fecha mesmo o ano, tá? Porque o balanço patrimonial, na verdade, ele é calculado uma vez no ano só, e depois vão só sendo feitos alguns ajustes, então eu gosto de analisar o balanço patrimonial mesmo uma vez ao ano, e os resultados trimestrais eu vou analisando ali cada trimestre, tá? Então, isso é um pouquinho do que eu tenho para mostrar da Auren para vocês. Tem uma outra página aqui que eu comparo a Auren com outras empresas do setor de energia. Eu fiz uma limpa aqui de transmissora, de empresas puramente transmissoras, até a Thaisa ficou aqui porque tá bem lá para trás, mas assim, de empresas que são puramente transmissoras, ou empresas que não têm a parte de geração de energia, porque ela, na verdade, ela é geradora e comercializadora, a Auren, né? Então, assim, não tem muito como ela competir com o pessoal da distribuição, e assim, ainda assim, considerando que ela é uma empresa muito pequena, com relação ao tamanho em relação às outras empresas, né? A gente vai comparar ela com uma CPFE, uma CEMIG, é um pouco mais difícil de você comparar, mas enfim. Então aqui, o preço sobre lucro, né? Ela é uma das menores ali. O P sobre VP também, ela ganha das outras empresas de energia elétrica. O VPA dela ali tá em torno de R$14, né? Tá meio que em linha ali entre as primeiras. Mas só que na hora que eu faço essa classificação, eu boto algumas coisas que eu acho bem importante. Então, por exemplo, para mim, bem importante é margem EBITDA, é margem líquida. Por quê? Porque margem EBITDA é justamente quanto efetivamente a empresa conseguiu gerar com as suas atividades produtivas, tirando tudo aquilo que é não recorrente, ou alguma compensação de imposto, ou ajuste patrimonial, tirando tudo isso, sendo efetivamente o quanto que a empresa ela conseguiu produzir de receita naquele trimestre, né? Então, com isso, a gente consegue ver a capacidade de gerar uma receita que uma empresa tem puramente pelas suas atividades operacionais, sem contar qualquer outro tipo de atividade não preponderante da empresa, tá? Então, aqui a gente tem a margem bruta, já conta tudo. Então, a gente tem uma margem EBITDA de 33% e de tudo que ela lucra, ela tem uma margem líquida de 14%. Significa que tudo que ela produz, 14% ela consegue ter em lucro, tá? A gente vê aqui um ROI bem expressivo, né, da empresa, a margem líquida dela é de 53%, então tudo que ela consegue, eu tava comparando com a número 2 aqui, então tudo que ela consegue, tudo que ela produz, 53% dela vira lucro, que é uma excelente métrica, tá? O ROI aqui de 21%, então, ou seja, a cada R$100 que o investidor coloca nela, ele recebe R$20, R$21 de volta. O ROA, 9%, dividend yield, como eu falei, ela pagou 10,63% esse ano, e existe uma previsão de mais um pagamento de dividendo ao final do ano, tá? E o dividend payout dela tá em 48%, então ela costuma pagar em torno de 48% do lucro líquido. A gente viu que ela investe 31% em reinvestimento, e provavelmente a outra parte do lucro líquido é pagamento de controladores ou de controladas, né, de CEO, de gestor, etc., de administrador, pagamento da administração. Então, aí a gente vê, né, aqueles outros indicadores que a gente pode comparar com as outras empresas também. Então, por isso eu gosto bastante desse site, tá? Outra coisa que eu trouxe para vocês foi uma apresentaçãozinha que eu fiz. Vou trazer aqui. Então, tá aqui. Então, vamos lá, né? A Auren, ela, como eu falei, ela nasceu da integração dos ativos de energia da Votorantim e da CPP Investments. A Votorantim, ela tinha comprado os ativos da CESP, que é a Companhia Energética de São Paulo, tá? E ela se tornou, e com isso a Auren se tornou uma das plataformas de energia uma das maiores plataformas de energia renováveis e de comercialização no Brasil. Inclusive, esse ano ela ganhou como maior comercializadora de energia do Brasil, tá? E, além disso, além dela ter suas próprias matrizes energéticas, ela também possui participação em algumas empresas de geração, transmissão e comercialização de energia elétrica e prestação de serviços que tenham a ver com a energia elétrica. E os controladores da Auren, né?
38% é a Votorantim e 32% é a CPP Investments, né? Que é justamente as empresas que deram os ativos para se integrarem. Aí, como eu falei, ela é listada no Novo Mercado, tá? Significa que ela tem uma boa política de gestão, porque só as empresas que realmente têm uma boa gestão conseguem ser listadas no Novo Mercado da B3. Ela tem um tag along de 100%. Quem não sabe o que é tag along? Tag along é um compromisso de que se algum player grande quiser adquirir o controle acionário da empresa, ele vai ter que oferecer ao acionista minoritário o mesmo valor que ele oferecer para o acionista majoritário. Até comentei no grupo essa semana com o que aconteceu com a Eletromídia e a Globo, né? Que pagaram muito pro acionista majoritário e na hora de ofertar para comprar dos acionistas menores, ofertaram um preço muito menor, teve um desconto em torno de 29%. Então essa é a importância do tag along. E o free float ela tem 25,23%, tá? Então, fatos relevantes que quando a gente for olhar lá o relatório trimestral, a gente vai ver. Ela registrou um lucro líquido de 182,90 milhões, né, nesse segundo trimestre, e reverteu um prejuízo que estava de 2 milhões no 2022. Mas essa valorização também toda veio de uma entrada de caixa, então, consequentemente, ela conseguiu pagar as suas dívidas, e quando ela paga as dívidas dela, ela acaba tendo um resultado financeiro melhor, porque ela deixa de pagar os juros da dívida, né? Então, o que ela fez? Ela recebeu uma indenização pela unidade de hidrelétrica lá de Três Irmãos, que eram os ativos que não tinham sido amortizados para a CESP, tá? Então a CESP tinha um contrato de concessão nessa hidrelétrica de Três Irmãos, e quando a União pegou de volta essa hidrelétrica, ela não pagou o que deveria pagar para a CESP. Como a Auren foi feita da junção da Votorantim, que tinha a CESP, com a CPP Investments, esse benefício, né, esse processo ficou para a Auren como beneficiária. Então aí ela ganhou na justiça e com isso ela fez uma securitização. Para quem investe em FII já está muito habituado com esse termo de securitização. A União ficou de pagar para ela em 84 parcelas esse valor que ela ganhou na justiça. E aí ela pegou essas 84 parcelas e vendeu para a securitizadora True Securitizadora, até muito conhecida pelos fizeiros aí, né? Então ela vendeu esses direitos creditórios dela, né, para True e recebeu na sua mão 4,2 bilhões aí. E ela vendeu por um custo de Selic mais 1,94% ao ano. Lembrando que esses pagamentos da União também tem correção monetária, né? E aí também, ao mesmo tempo, como eu falei, ela tá com novos projetos aí de expansão e ela assinou mais uma tranche de financiamento do projeto aí fotovoltaico, né, de Sol de Jaíba. Ela tá com um projeto de geração de luz solar no montante de 200 milhões, que ela já tinha 300 milhões com o Banco do Nordeste, e ela assinou mais 200 milhões para acabar para conseguir finalizar esse projeto, tá? E aí, de novo, né, como eu falei, ela pegou, ela securitizou essa indenização que ela tem a receber da União, e aí com isso ela entrou dinheiro no caixa dela, tá? Então, assim, né, alguns pontos importantes que a gente deve sempre considerar quando a gente for falar de Auren. Ela teve uma geração, um crescimento de 57,7% na geração de energia eólica, e aí a gente vai ver também que houve uma queda na geração da energia hídrica, até porque, como todas as hidrelétricas estão muito cheias, agora a gente teve um período muito bom de chuvas, etc., acaba que o valor da energia hidráulica, né, ela acaba caindo muito. A hidrelétrica acaba recebendo menos pela energia que ela emprega. Então, assim, ela teve um crescimento pela energia eólica e, principalmente, um crescimento muito bom em relação ao trimestre anterior. Porque ela relata lá no resultado trimestral dela que ela teve alguns problemas na época de abril, que os ventos não ficaram de acordo com o que ela programava que fosse ficar. Então teve muito pouca geração de energia eólica e nesse trimestre agora ela já começou a melhorar, tá? E no final do ano passado também ela colocou para funcionar 2 complexos eólicos, né, que é o Ventos do Piauí 2 e 3, né? E além disso também ela conseguiu ter o reajuste contratual lá do IPCA, que como as companhias elétricas sempre têm o reajuste do IPCA, tá? Além disso, a companhia ela tem a participação integral na Porto Primavera, que é uma usina hidrelétrica, e possui algumas participações minoritárias nos outros 7 ativos hidrelétricos, né? Como tá aqui, Machadinho, Campos Novos, Barra Grande, Amadora Guiar 1 e 2, Garapava e Picado. Então você vê ainda, a gente vai ver lá na frente que ela ainda assim é uma empresa muito focada em hidrelétricas, tá? E
esse ano a União começou a permitir, como teve um excedente de águas, né, nas hidrelétricas, ela começou a permitir venda de energia para o exterior. Então ela começou, a Auren começou um processo competitivo aí de exportação de energia elétrica para a Argentina e para o Uruguai, tá? Outras empresas brasileiras também vão poder fazer isso, porque o que acontece? A energia elétrica, quando você tem um excedente, simplesmente você você joga aquela água fora. Então, aquele potencial energético, ele fica... E você perde ele, porque vai correr o curso normal da água. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir numa hidrelétrica. Eu visitei Itaipu. E existem as barragens. Então, quando você quer aumentar o potencial energético, você faz com que a água caia com mais força. Quando você quer diminuir o potencial energético, você faz com que a água caia com menos força. E para essa água cair com menos força, ela acaba abrindo a compota da barragem. Então, assim, ela vai jogando de volta para o rio aquela água. E aí ela acaba não conseguindo produzir energia a mais que ela estaria produzindo. Então, consequentemente, a empresa deixa de ganhar dinheiro. Então, a União começou, como esse ano a gente teve muita fartura de água, né? A União começou a permitir que fosse vendido para o exterior, porque quando você tem probabilidade de períodos de seca, a União veta essa venda de energia elétrica para o exterior, justamente para não ocorrer problemas de repente a hidrelétrica, a elétrica vender a energia para os países vizinhos e não ter para abastecer aqui no Brasil. Então a União faz esse controle com relação ao que se imagina, o que se idealiza que vão ser para os próximos meses e anos aí dentro da condição meteorológica, de chuvas e etc. Então, assim, da onde vem a receita da Auren? A receita da Auren vem 87% da parte hidrelétrica e 12,6% da eólica. Assim que ela terminar esse projeto dela, ainda vai entrar mais um pouquinho ali de energia fotovoltaica, né? Que ela tá com um projeto aí que tem um pipeline, se não me engano, até 2025 ou 2026. Aí, como eu falei, outros pontos importantes. A margem líquida, que realmente deu um salto muito grande, foi 53%. O ROI de 21%, que como eu falei, acima de 20% é um ROI bacana. E um payout de 48%, que para quem procura empresas de procura empresas de dividendo, esse é um payout que agrada muito os acionistas, tá? E aí, é o que eu falei com relação teve uma receita financeira muito alta em 2022, por conta dessa securitização, desse reconhecimento, desse recebível que ela teve, né? Então, além disso, ainda teve o reconhecimento da atualização monetária desde que a União tomou de volta a represa até agora, né? Então, teve um reconhecimento aí de atualização de monetária que era mais ou menos em torno de 2,4 bilhões. E aí, tá dizendo aqui, né? A indenização se deu em função que na época que não houve a reversão dos bens da antiga CESP e que não foram amortizados e não depreciados em relação à hidrelétrica de Três Irmãos, tá? E outra coisa que a empresa vem falando também no resultado dela é que ela sinaliza que final do ano é possível que ela pague um dividendo no mesmo montante em que ela pagou agora, tá? Então, esses eram os pontos importantes que eu tinha para falar para vocês. Agora vamos para o release de resultados. Essa parte aqui toda eu já meio que resumi para vocês, tá? Então aqui a gente vê importante analisar com relação ao ano passado, né? Visto que a gente não tem muitos parâmetros da Auren por ela ser uma empresa muito recente, mas a gente consegue analisar aqui que a receita líquida deu uma aumentada de 6,7%, o EBITDA, consequentemente, aumentou 53,5%, e quando acontece isso, da receita líquida ter pouca variação e o EBITDA variar muito, geralmente é porque os custos de produto vendido dela teve uma queda bem gritante aqui, né? Então, assim, por isso é que a margem é EBITDA, porque o EBITDA é justamente a receita que você tem de venda menos aqueles custos do produto que você vende, tá? Sem contar as despesas administrativas, tá? E aí tá, beleza. Aí o EBITDA ajustado, ela aqui embaixo, ela fala por que foi da onde veio esse ajuste, ela fala provisão de reversão de litígios e baixa de depósitos judiciais, o que ela considerou nesse ajuste, tá? Cada empresa pode fazer o ajuste como quiser, ela só tem que informar o que ela tá ajustando. Aqui ele coloca, né, quanto de receita veio de cada fonte dele, de cada fonte de receita, né? Então aqui a gente vê que a hidrelétrica houve uma queda de 30,3%, em compensação a eólica aumentou 49% e a comercialização teve um salto de 270,3%, tá? E a holding, que é justamente as participações que ela tem nas empresas, houve um aumento aí de 10,8%, tá? Só que era negativo o aumento aqui no caso. E aí ela teve um lucro, né, de 182,9 bilhões, aí era de prejuízo, ela passou para lucro, não tem nem como mensurar o percentual de aumento aí, porque se você
botar em percentual, você vai aumentar o percentual negativo, né? O fluxo de caixa operacional, ele teve uma queda, tendo em vista que ela recebeu esse dinheiro e ela pagou as dívidas que ela estava mais para vencer, né? Em compensação, o fluxo de caixa livre também aumentou, que foi o resto que ela ficou do que ela recebeu da securitização dos títulos. A dívida líquida, que estava em 2.243, agora está apenas em 456, como eu falei, ela quitou grande parte da dívida, então ela estava com uma alavancagem de 1,8, agora ela está com uma alavancagem de 0,3, beleza? Aí, ó, o Giovanni dizendo que até 2025 ela vai passar para 50 elétrica, 25 eólica e 25 solar. Que é quando vai entregar esses projetos que eu falei aí, que ela tá pegando tranches de financiamento para se financiar. Aqui mais uma vez contando a historinha, e aí ele conta mais detalhadamente como que é o empréstimo, eles comentam também que eles fizeram alguns ajustes no fundo de previdência da antiga CESP, né, porque a antiga CESP agora virou uma empresa privada, só que antes ela era uma empresa estatal, e aí tinha plano de previdência privada para os funcionários ali da empresa, tá? E aí ele fala, né, conta tudo isso que eu contei de uma forma um pouco mais detalhada para vocês, e aí vem basicamente no desempenho operacional. Então ele mostra aqui o Porto Primavera, que é o ativo hidrelétrico que eles têm 100%, quanto que produziu, né, e aqui a evolução do afluente da energia lá do sistema que eles têm, tá bom? Então aqui diz quando aumentou a afluência e quando diminuiu a afluência de águas ali. Aí a vazão turbinada, vazão vertida e vazão do fluente total. Então ele vai falando um pouquinho do que é a energia hidrelétrica, o que ela contribuiu para a receita da empresa, tá? Aí agora aqui também ela fala da energia eólica. Uma coisa que eu achei importante falar, para quem não sabe, quem está chegando na energia eólica agora, as empresas de energia eólica, elas têm que ter uma certificação. E essa certificação é de acordo com o potencial de energia que ela tem para gerar. Então, por exemplo, quando uma empresa tem um potencial para gerar 100, só que agora ela tem um potencial de gerar 100 de energia, e ela conseguiu gerar só 50, ela ganha uma certificação de P50. Se ela tem o potencial de ganhar 100 se ela tem potencial de ganhar 100, ela conseguiu gerar só 90% da capacidade produtiva, ela ganha o P90. Então ele fala aqui quantos que ficou com o P90 e o P50, vai mostrando aqui pra gente como é que está as usinas de produção eólica dela ali, tá? E aí ela mostra aqui também as características, né, do complexo eólico, para quem é acionista da empresa, isso vale muito a pena olhar para acompanhar, tá? Mostra aqui graficamente também como que tá a geração dessa energia. Aqui, a performance dos ativos, né, em relação a P50, que é justamente o quanto ela conseguiu performar, os 50% que ela deveria performar. E aqui ela vai fazendo isso por complexo eólico, tá? A gente vê que ela se mantém, ele P50 ela sempre consegue atingir, e o P90 ela algumas vezes consegue e outras vezes não, mas a grande parte do tempo ela fica ali entre o P90, tá? Aí, novamente, é a mesma coisa. Quem tiver interesse depois é só baixar ali e dar uma olhada. Cadê outra parte que eu achei legal também trazer para vocês? Aqui ela vai falar da parte dela de comércio, né, que a gente viu que aumentou 79%. Ela tá fazendo vários contratos de comercialização com período de 2025, 2026, então são contratos mais longos. Aí ela fala aqui do balanço energético, de algumas legislações que foram aprovadas do ano passado para cá, do Ministério de Minas e Energia, de umas garantias que ela tem que dar, que ela vai conseguir cumprir com aquilo que ela se propôs a cumprir pro governo, né? Aí ela vende tanto no ambiente livre quanto no ambiente regulado. Ela faz aqui um balanço energético, mostra pra gente. Aí ela conta a historinha aí do desempenho financeiro, que ela fala que o EBITDA ajustado exclui a marcação a mercado dos contratos futuros de compra, porque ela faz contratos futuros de compra. Então, não sei se quem fez curso comigo, que eu explico sobre a marcação a mercado, todo título que é para o futuro, ele diariamente sofre uma marcação de acordo com o interesse e com a taxa de juros que vai ser paga em cima daquele título quando ele é indexado ao IPCA ou ao Selic, etc. E aí, esses títulos dela também são marcados a mercado, né? Então, ela excluiu isso da análise financeira dela, porque aí quando
Porque pode ser que a marcação seja negativa agora e amanhã a marcação seja positiva, enfim, dependendo do dia em que ela for fazer a apresentação do balanço trimestral, vai ter um impacto naquele balanço. Então, ela optou por excluir esses ajustes de marcação a mercado e também algumas provisões e reversões que ela fez de alguns processos que estão circulando na justiça que ela está fazendo, tá? Então, ela coloca aqui os destaques financeiros, como a gente vê, ela teve o lucro, né, o lucro líquido de 182 milhões, então ela coloca ó, provisão, que ela está fazendo provisão justamente dos litígios de 138,8 milhões, ela recebeu das empresas dela, empresas que ela tem, 27,4 milhões de dividendo, e a marcação a mercado ali, ela teve um ganho positivo de 84,6 de marcação a mercado. Aí aqui ele fala aquilo que eu falei para vocês, que ela teve uma redução de 25,5 da geração hidrelétrica, né? Em compensação, ela aumentou 57,5 da geração eólica e conseguiu ainda aumentar 8,5% com relação a 2022 da comercialização, tá? Aí mostra aqui, né, a evolução da receita líquida, o quanto cada uma delas impacta aqui dentro do resultado final. Aqui ela fala dos custos e despesas operacionais, tá? Que entra abatendo a receita líquida, mas depois ela entra abatendo a receita depois do EBITDA, né? Aqui as despesas dela com o pessoal, a gente vê que houve um aumento de despesa com o pessoal do primeiro semestre de 2022 para o primeiro semestre de 2023, mas isso é normal, já que tendo em vista que ela também inaugurou novos polos de energia, então assim, ela precisa de mais pessoas, então consequentemente ela vai acabar gastando mais, né, com mais pessoas para trabalhar naquele lugar. Aí aqui a evolução, né, das despesas do semestre passado para cá, do primeiro semestre do ano passado para cá. Aí ela fala mais detalhadamente dos ajustes do EBITDA, tá? Ela mostra aqui o EBITDA ajustado por segmento também. E aqui vem o resultado financeiro, que ela vem dissecando cada parte do que foi os resultados financeiros. Tanto receitas financeiras, quanto despesas financeiras que ela tem, que são juros de dívida, atualização monetária de empréstimo que ela faz, instrumento financeiro, debênture que ela tem que pagar, tudo isso entra dentro do resultado financeiro, tá? Aí aqui está o lucro líquido consolidado, em que ela gerou 457 mil de EBITDA, depreciação e amortização. Toda empresa que tem maquinário vai ter que ter depreciação e amortização, isso é prática contábil. O resultado financeiro, que foi negativo, em 24,5 milhões. O imposto de renda, que também sempre é negativo, em 64 milhões. E equivalência patrimonial é o quanto que as ações que ela tem das empresas variaram. Então aqui no caso variou negativamente 11,9 milhões. Aí aqui ele vai explicar como que tá o endividamento da empresa, tá? Aí depois, se vocês quiserem, vocês leem. E aí é muito legal aqui que ele mostra como que tá o perfil da dívida bruta da empresa. Então a gente vê aqui que o BNDES, ele tem 42% de dívida com o BNDES e 48% é com o investidor privado, que são debêntures, tá? 7% são operações bilaterais e 3% é com o Banco do Nordeste lá, que ele tá se captando para terminar o porto solar dele lá, tá? Aí aqui o fluxo de caixa, a gente vê que ele saiu de um fluxo de caixa de 173 milhões para 2 bilhões. Então ele tá com bastante caixa, bastante capital de giro, né? Que pode fazer com que ele venha participar de novos leilões, venha, de repente, investir nas empresas que ele tá... nos novos projetos que ele tá aí desembolsando, né, o CAPEX para os projetos e tudo mais. Então ele fala, ó, desembolso de 532 milhões, justamente desse sol de Jaíba e sol do Piauí, que são complexos eólicos que ele tá construindo aí. E ele desembolsou 1,5 bilhão de dividendos aos acionistas em maio. E ele, como ele fala lá e ele fala dentro da apresentação dele que ele pretende pagar mais um montante desse em dividendo até o final do ano. Mas que eles ainda não pagaram porque estão esperando para ver como é que vão ser os próximos leilões aí de energia, se eles vão precisar desse dinheiro ou não, né? Então aqui ele mostra, né, dos processos que ele tem, né, na justiça, os tipos de processo que eles estão sendo acionados, né, e ele mostra de onde vem: ambiental, tributário, civil geral. A gente vê aqui que 54% é civil geral, civil olheiro, trabalhista e civil pescadores, e a evolução das ações judiciais e do quanto a empresa tem a pagar dessas ações judiciais. Então a gente vê aqui que é um montante até grandinho, né, de 2 bilhões, 637 reais. Aí ele fala da securitização que eu já expliquei para vocês, fala do plano de pensão que ele está modificando para poder ter outros, ter correção por outros instrumentos,
porque estava gerando um prejuízo para a empresa, e aqui são alguns temas regulatórios. O que eu tinha para falar da empresa era isso. Como eu falei, a empresa Auren é uma empresa muito recente, tá? Então, assim, ela é para quem tá querendo para quem tá querendo investir em empresa de crescimento, só que a pessoa tem que ter consciência de que é um risco maior, então ela é aquele 1% que eu brinco que é 1% vagabunda na nossa carteira, mas não necessariamente é vagabunda, não que a empresa seja vagabunda, mas é aquele 1% que a gente arrisca, e procurar botar os outros 99% em ativos mais estruturados, em ativos de empresas mais consolidadas, porque assim, sempre quando uma empresa lança um IPO, ela sempre vem com um balanço muito bom, ela tende eu sempre uso essa palavra, mas eu nunca me sinto confortável em usar, maquiar um pouco o balanço que ela tinha ali nos anos anteriores, porque como ela não tinha que prestar contas para a CVM, ela pode dizer que ela tem ali os balanços da maneira como eram, da maneira como ela quer que seja. E isso pode ter acontecido com a Auren. Ela tem o know-how da empresa Votorantim, o Grupo Votorantim, ele é um dos maiores grupos do Brasil, então assim, ele é um grupo muito idôneo, ele é uma das maiores empresas, ele era acho que é do Armínio Fraga, se eu não me engano, do Abílio Diniz, se eu não me engano, algum desses grandões aí. E ele é uma das maiores empresas mais antigas e super investe no país, então, e eles têm boas práticas de gestão e etc. Mas ainda assim a gente tem que acompanhar de perto, a gente tem que ver como que a Auren vai performar nos próximos anos. É claro que a Auren agora é uma aposta, a partir de 2025, 2026, ela pode explodir, aí quem tá com ela e pegou ela agora no desenvolvimento dela, acompanhou com ela todo esse processo desde que ela era uma embrionária e se tornou uma grande empresa, pode vir a surfar bons resultados, né? De cara, é o que eu sempre falo, ela é uma grande produtora de energia elétrica, então os produtores de energia elétrica, eles já têm direito do operador nacional, aquele percentualzinho lá de taxa que eles recebem, então eles estão sempre gerando caixa, isso já é um ponto positivo. E ela tá de olho aí também em algum contrato de transmissão, então pode ser que ela venha ganhar alguma coisa e ainda melhorar mais ainda os dividendos pagos aos acionistas. Mas assim, é o que eu falo, ela por enquanto está se mostrando uma boa empresa, mas 2 anos é muito pouco tempo de empresa para a gente poder precisar que ela vai continuar no longo prazo performando algo bom. Então assim, é a mesma coisa que você olhar um horizonte de 30 anos e você querer simplesmente se limitar a olhar 2 anos daquele horizonte de 30 anos. Ela pode ter 2 anos muito péssimos e os outros anos serem maravilhosos, assim como pode ser o contrário também. Então eu peço só um pouco mais de cautela para vocês quando vocês forem querer, se vocês escolherem investir aí na Auren, porque ela ainda é uma empresa muito recente na Bolsa de Valores. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento, é apenas eu li aqui os dados da empresa, fiz uma leitura pessoal do que eu enxergo na empresa dali pra frente, tá? E aí cada um tem que estudar e ver se realmente aquele ativo cabe pra você no seu portfólio e procurar sempre diversificar com outras boas empresas pra gente não estar 100% exposto ao risco.